Pentecoste. Você sabia que há 2022 anos atrás a igreja estava reunida para receber algo que só do céu poderia vir? Como um vento impetuoso, a história da igreja começa com poder. E aí eu quero que você olhe para quem está assim próximo a você e diga: você está pronto para receber poder nessa noite? Você está pronta para receber poder nessa noite? Seja bem-vindo ao domingo de Pentecoste. Você que está aqui presencial, você que está online, qualquer lugar que essa mensagem conseguir chegar no Brasil e no mundo, eu quero falar para você que você vai receber poder do céu nessa noite. Gente, nós estamos imergidos, nós estamos submersos desde sexta-feira em uma atmosfera surreal. O que Deus está fazendo aqui desde sexta é algo surreal. Eu creio que há curas na área emocional que foram liberadas nesses dias. Eu creio que curas na área física, pessoas foram curadas de enfermidades, sejam elas simples ou sejam elas complexas. Eu creio que pessoas receberam poder para não desistir da sua fé, da sua caminhada com Deus. Eu creio que grandes coisas, mas coisas imensas. Eu creio que um legado para o segundo semestre dessa igreja vai ser ativado por causa da presença do Espírito Santo. Tem alguém que crê nisso aqui junto comigo? Ajuda aí! E no domingo de Pentecostes, o Senhor reservou uma surpresa e um presente. A gente está recebendo aqui a visita do meu amigo do coração, uma pessoa que nós amamos demais e que hoje nos surpreendeu com a sua visita direto de Brasília. Tem gente de Brasília assistindo online, né? Já estou sabendo que tem gente de Brasília assistindo online, mas tem gente de Brasília aqui presencial também, porque Brasília é uma cidade abençoada, porque tem homem de Deus lá, amém? E um deles está aqui, ó, Dede Júnior. Sua casa, sua família. Depois você pode dar um abraço nele, porque ele é precioso. Ele é daqui, ele está em Brasília, mas ele congrega aqui na Atos de Cristo. Ele é nosso, está em casa. Deus é bom, gente. Voltando aqui então, eu quero dar as boas-vindas a você para esse domingo, um domingo diferente. Nós recebemos uma palavra do céu, uma palavra do Senhor, quando o Senhor ele nos diz algo poderoso e profético nesse tempo, que está lá em João capítulo 14, verso 18. O Senhor diz: eu não vos deixarei órfãos. E quando Jesus diz isso, ele diz numa perspectiva de despedida. Estava iniciando um processo de despedida pessoal com seus discípulos. E toda despedida é um misto de emoções. Se eu chegasse para você e dissesse: a partir do domingo que vem, eu estou indo para um outro estado plantar uma igreja, e vocês vão ficar aqui, nós vamos levantar um outro pastor, outros pastores, e nós vamos plantar uma igreja que Deus nos enviou. Você ia olhar e dizer assim: uau, nosso pastor é uma bênção, mas despedida é tão ruim, né? Tem um lado tão ruim, né? Mesmo sendo assim um até logo, tem um lado tão ruim, né? Por quê? Porque você é um misto de emoções. E aquilo não estava distante dos discípulos de Jesus. Jesus estava dizendo: vocês daqui a algum tempo não vão mais estar comigo presencialmente. Não vão mais estar comigo como estão agora. E eu me lembro que há mais de uma década atrás, Dede, eu li essa palavra, e essa palavra queimou no meu coração. E naquela vez que eu li aquela palavra, eu me lembro que eu me ajoelhei há muito tempo atrás e eu falei: eu quero repreender o espírito de orfandade da minha vida. E eu quero receber essa palavra no meu coração. Uma palavra de uma companhia constante. Uma palavra de uma companhia que não tem um prazo determinado. Mas uma palavra que rompe todas as barreiras, cura todas as feridas e muda o destino daquele que crê. A partir dessa oração, o espírito de orfandade nunca mais fez parte da minha vida. E quando Jesus ele diz isso aos discípulos, ele diz com uma convicção.
E ele completa isso lá em João capítulo 16, verso 7. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. E como é importante nós valorizarmos essa palavra. Como é importante nós valorizarmos um Deus que não é mais o Deus do tabernáculo. O Deus que não é mais o Deus do templo. O Deus que não é mais o Deus conosco na pessoa de Jesus, fisicamente falando. Mas o Deus que agora faz morada em nós através do Espírito Santo. É um completo redesenho, é uma atualização das definições de relacionamento com Deus. Deus vem, não tem o seu sistema operacional do seu celular, que você está lá e o sistema fica atualização disponível, e você fica, meu Deus, eu vou atualizar agora, eu vou perder tempo, será que eu vou atualizar agora? E você fica adiando as atualizações, mas Deus não adiou. No momento certo, Deus disse, agora é o tempo de eu fazer dos meus filhos o meu templo e a minha morada. Deus decidiu morar em você através do Espírito Santo. E essa é uma notícia que no domingo de Pentecostes precisa estar viva e precisa ser lembrada por mim e por você. Há 5 semanas atrás, nós começamos a falar exclusivamente do Espírito Santo. Diga comigo, exclusivamente do Espírito Santo. E nós começamos a desenhar um cenário através da palavra de Deus, de que o Espírito Santo não pode ser minimizado, o Espírito Santo não pode ser desprezado, o Espírito Santo não pode ser visto como um arrepio no culto. Ai, o Espírito Santo. Não, ele é muito mais do que essa atmosfera, ele é muito mais do que isso. E aí nós vimos, por exemplo, na primeira semana, vimos que uma igreja precisa ser ativada por esse Espírito Santo. Na segunda semana nós estudamos e aprendemos sobre a pessoa do Espírito Santo. Como uma pessoa, ele tem suas características, ele tem sua personalidade, ele tem os seus traços. Na terceira semana nós fomos advertidos acerca do pecado contra o Espírito Santo, acerca de vigiarmos e de tomarmos cuidado para não ofender o Espírito Santo, para não confundir o Espírito Santo com o espírito maligno e não ofendê-lo. Na quarta semana nós falamos sobre o fruto do Espírito Santo, em Gálatas capítulo 5, verso 22. E desde sexta-feira, fala comigo, sexta-feira, desde sexta-feira, nós estamos submergidos em uma conferência que se dividiu em 4 momentos. Sexta-feira o pastor Naemerson esteve aqui e ministrou poderosamente ao nosso coração acerca de Elias e Eliseu, acerca dos discípulos de Emaús. Ontem o pastor Davi Herculano esteve aqui e ministrou acerca de Elias e Eliseu e acerca dos discípulos de Emaús. Ele nem se conhece, nunca se falaram na vida. E eu ficava me torcendo para um lado, me torcendo para o outro, dizendo assim, meu Deus, o que é isso? Um falando na sexta, o outro testificando no sábado. Hoje de manhã, o presbítero Tony foi usado por Deus dizendo que nós estamos sendo ativados, mas somos desafiados a permanecer ativados. Chegar é uma coisa, permanecer lá é outra. Receber, todo mundo aqui vai receber, amém? Do primeiro ao último, que está na última fileira, vai receber, mas permanecer cheio aí é contigo. Permanecer ativado aí é contigo. E hoje nós vamos falar sobre a plenitude do Espírito Santo. Eu quero tudo, eu não sei você, mas quando eu oro a Deus, quando eu caminho em conversas com Deus, quando eu estou diante da minha intimidade com Deus, a minha oração é: Senhor, eu quero tudo. E tudo é algo pleno. Eu não quero, Dedê, chegar no final da minha vida, no final da minha caminhada, e ter uma conversa séria com Deus de final de carreira, que o apóstolo Paulo teve,
que combati o bom combate, corri a carreira e guardei a minha fé. Eu não quero chegar no final da minha vida e o Espírito me dizer: você poderia ter entregue mais. Você poderia ter feito mais. Eu queria ter te usado mais. Eu queria que você tivesse causado um impacto maior. Por isso hoje, quando eu tenho tempo, quando eu tenho força, eu oro a Deus e digo: Senhor, eu não abro mão de tudo. Eu não quero 10%, 20%, 30%, 50%. Eu não quero 90%, eu quero tudo que Deus tem para mim. Isso é entender que a plenitude do Espírito é o auge que eu tenho que buscar. A plenitude do Espírito é como alguém que está escalando um monte e que chega no cume do monte e diz: eu cheguei no lugar mais alto que eu poderia chegar, eu cheguei no objetivo que eu poderia chegar, eu vivi o propósito que era para eu viver, eu não deixei escapar nada, eu fui intenso, eu fui forte, eu fui vivo, eu entreguei tudo e eu recebi tudo do céu que era para eu receber. E aí você vai olhar e vai dizer assim, em satisfação você vai dizer: eu vivi a plenitude do Espírito Santo na minha vida. Eu profetizo isso sobre você. Não vai ser pela metade, não vai ser 70%, não vai ser 80%, mas você nessa noite vai ser desafiado a fazer essa mesma oração: Senhor, eu quero tudo que o Senhor tem para mim. Não abro mão de um palmo daquilo que o Senhor tem para mim. Você pode aplaudir o Senhor com tudo que você tem nessa noite. Efésios 5:18, o versículo termina com o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, dizendo: deixem-se encher pelo Espírito completamente. Completo. O salmista diz: unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Isso é mais do que completo. Tantas e tantas foram as visões, os sonhos que Deus nos deu de sexta para cá, as palavras proféticas, desde as crianças chegando em casa, Dedê, e dizendo: pai, Deus me deu um coração profético na oração hoje na igreja. Criança! Pessoas me procurando no final do culto e dizendo: pastor, eu tive uma visão, uma grande taça no púlpito, e uma mão estava preenchendo essa taça com água, e a taça ia enchendo, até transbordar. Eu chorando perguntei a Deus o que significava, e a resposta de Deus foi: eu me agrado com o que está sendo feito aqui. Ontem, um pastor, Davi Herculano, me abraçou aqui no final e disse: é o tempo de aceleração, se prepare, porque vai ser menos esforço e mais fruto. Uau! Pastor Emerson na sexta olhou e disse assim: é tempo de romper. Vocês estão cheios, mas toda a represa, todo o açude, nós que somos cearenses, todo o açude, quando chega ao limite máximo, ele transborda. Rompe o limite e ele, como diz aqui no Ceará, ele sangra. Você está preparado para isso? Você quer viver isso? Eu creio em uma igreja que, junto com várias outras, vai proteger essa cidade, vai fazer dessa cidade, vai fazer jus ao nome dessa cidade. Nós não seremos conhecidos como a fortaleza das praias, não seremos conhecidos como a fortaleza da prostituição, muito menos da violência. Nós seremos conhecidos como a fortaleza do Espírito Santo de Deus. Existe um avivamento que Deus quer começar nessa cidade, e esse avivamento começa na sua vida. Gálatas 5:16. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Bill Johnson, pastor norte-americano, fala: Deus se compromete em cumprir as promessas dele,
mas não em cumprir todo o seu potencial. O que eu quero dizer para você é que Deus sempre vai ter mais para te entregar. Se Deus resolvesse entregar para nós tudo o que Ele tem da sua glória em um momento só, nós não suportaríamos. Não existe ninguém que consegue absorver esse poder. Não existe ninguém que consegue absorver isso em um momento único, tudo que Deus tem. Então Deus, Ele vai usando, Deus, Ele vai nos dando em etapas, Deus, Ele vai nos acrescentando, e você vai recebendo, você vai sendo transformado, você vai sendo cheio. Mas o que eu quero dizer para você é que se você tem 10, se você tem 15, se você tem 20 anos de fé, 30, se você, desde o momento, se você congregou com Matusalém, eu quero dizer para você isso, Deus tem mais para você, tem algo novo para você. Eu tenho 23 anos de caminhada cristã, e o que eu vivi nessa conferência desde sexta-feira eu não tinha vivido até hoje. E eu vivi grandes momentos em Deus, mas eu sabia, eu vinha com a expectativa de que Deus tinha mais, e Deus me deu mais. Hoje a pastora acordou à tarde com um sonho, e ela olhou para mim: tu viu, tu percebeu isso? Não, eu estava dormindo. Era um sonho que eu não estava no sonho. O sonho é seu, mas me conta. E aí ela falou: eu sonhei que a gente estava num carro e as portas, e a gente vinha acelerado, e a gente vinha batendo nas portas, e as portas se abriam, uma porta atrás de outra, uma porta atrás de outra, e eu ficava: meu Deus, o que é isso? E aí veio um homem, uma voz que dizia: não temas, sou eu que estou abrindo cada porta. E eu olhei e eu falei: meu Jesus, o que é isso? O Deus que falou que ia romper na sexta é o mesmo Deus que dá a ela um sonho no domingo. Olha a linha profética. Quando eu venho, Dedê, para uma conferência, eu venho dizendo: Deus, qual é a linha profética desse tempo? E Deus vai desenhando, como um fluxo sobrenatural, Ele vai desenhando essa linha. Por quê? Porque eu sei que Deus tem mais, e eu quero tudo o que Ele tem para mim. Eu quero a plenitude, eu quero tudo. Esses dias, hoje na verdade, a pastora me mostrou uma foto no Instagram que me confrontou. A foto dos pés de algumas mulheres que tinham ido para uma festa de forró na região metropolitana aqui da cidade, os pés cheios de lama. Cheio de lama. Não dava nem para ver a sandália, não, eram pés sujos, cheios de lama. E eu olhei e eu falei: como o mundo ama o que faz. A pergunta é: será que se ao invés de estarmos nesse ambiente climatizado, essa poltrona gostosa, ao lado dessa pessoa tão bonita, nós estivéssemos lá fora, com chuva, lama, as escovas tinham ido por água abaixo, os looks tinham se desmontado na chuva? A minha pergunta é: como estaria o nosso amor se isso fosse a realidade? Nós não podemos deixar que o mundo tenha mais expectativa do que nós. Você precisa vir, você precisa ir, e ter sempre suas expectativas condizentes com a fome que você tem. Eu não sei você, mas eu tenho fome de tudo o que Deus tem para mim, de tudo o que Deus tem para essa igreja. Se você recebe isso no seu coração, se expresse e glorifique o nome de Jesus. Diga comigo: Deus quer encher minha vida do seu Espírito. O que está escrito lá em Atos 2, 1, 4 diz: chegando o dia de Pentecoste, é hoje, é agora, hoje é domingo de Pentecoste, estavam todos reunidos em um só lugar. Tem alguém aqui que está num lugar diferente? Não, nós estamos em um só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viam que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousaram sobre cada um deles. Todos, diga todos!
Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Hoje Deus quer entregar algo para todos. Ninguém sai daqui sem receber algo que é só do céu para você. Como é que eu faço então, pastor? Para viver essa fome de plenitude. Como é que eu faço? Primeiro, você precisa encher-se do Espírito. E o que é se encher do Espírito? Se encher do Espírito é entregar ao Senhor todas as áreas da sua vida. Você precisa parar de idolatrar o quarto da bagunça da sua vida. Você entrega isso, entrega aquilo outro, mas o quarto da bagunça está lá. Você fecha, guarda com 7 chaves, bota uma fechadura, um cadeado e diz aqui ninguém entra, porque está muito sujo e bagunçado. Você precisa entregar a Deus todas as áreas. Você precisa entregar sua mente, você precisa entregar seu coração, você precisa entregar sua intimidade, você precisa entregar as senhas da internet, você precisa entregar os seus acessos da internet, você precisa entregar o seu Instagram, o seu Facebook, a sua rede social. Você precisa entregar tudo. Você precisa entregar seu bolso, você precisa entregar suas finanças, você precisa entregar tudo o que você tem, porque nada do que você tem é seu. Tudo deve ser de Deus. Tudo. Você pode até tentar dividir a sua vida em áreas, mas todos nós somos um todo indivisível. Não existe uma parte de você que vai para o céu e a outra não. Ou você vai, ou você fica. Deus quer tudo. Entregar tudo. Gálatas capítulo 5, verso 17. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne, eles estão em conflito um com o outro. Nesse momento há um conflito aqui, há um conflito de uma atmosfera espiritual, mas há um conflito dentro de você, que não quer entregar esse perdão, que não quer entregar, não quer superar essa situação, não quer entregar essa ferida à disposição de cura. Não! Você precisa entregar tudo. Mas eu quero, pastor, eu vou fazer, o que é que eu preciso fazer mais? Você precisa ter carisma e ter caráter. Carisma e caráter. Carisma, dom. Tem muita gente medindo as pessoas pelo dom. Nós falamos isso aqui na mensagem do fruto do Espírito. Mas na verdade nós seremos conhecidos pelos frutos que damos. Frutificar é mais importante do que ter dom. E frutificar é submeter a sua vida ao molde de um caráter do céu. Tanta gente com tanto dom e com tanta habilidade no meio da igreja. Mas qual é a nossa crise? A crise de caráter. Não tem crise de pregação, não tem crise de música, não tem crise de adoração, não tem crise estrutural. As maiores igrejas do planeta, da história do cristianismo, existem hoje sobre a terra. Durante 2022 anos, os maiores conglomerados de ajuntamentos cristãos existem hoje. Nesse dia. Não importa o que você pense, o que você acha, em todos os continentes da terra, hoje teve culto, celebração, ao nome de Jesus. Então não há crise estrutural, não há crise de culto, mas há uma crise de caráter. De você olhar no espelho e dizer assim: Senhor, isso aqui precisa mudar. Eu preciso parar de ser assim. Eu preciso me entregar para ser como o Senhor quer que eu seja. Efésios 5, 8, 9. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda a bondade, justiça e verdade. Quem se encheu do Espírito? Vejamos alguns exemplos. Quem se encheu do Espírito? Quando a gente olha, por exemplo, a vida de Estevão, a gente vê alguém cheio do Espírito.
Estevão se encheu do Espírito. Atos 7, 55 e 56. Finalizando a sua pregação e o seu momento de transbordar no Espírito, diz assim: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e viu Jesus em pé à direita de Deus, e disse: eu vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Estevão é aquele que não perde a oportunidade. Quem é cheio do Espírito não perde a oportunidade. Estevão morreu por uma mensagem, por uma pregação, por uma oportunidade de falar. E ele disse: eu vou entregar tudo, porque eu quero a plenitude. O que o nosso olho não viu, o que o nosso ouvido não ouviu, o que não chegou ao nosso coração, Estevão já viu. Jesus sentado à destra de Deus, em pé, com os braços abertos para recebê-lo. Estevão já viu. Quem é cheio do Espírito Santo vê algo que nem todo mundo vê. Ajuda aí então, aplaude, glorifica o nome de Jesus. Paulo, cheio do Espírito Santo. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, foi usado em Chipre, chamado pelas autoridades para que o procônsul de Chipre ouvisse a palavra. Paulo foi chamado. Chega lá, ele é confrontado por um mágico chamado Elimas, e ele coloca Elimas no seu devido lugar. Mas por quê? Porque ele estava cheio do Espírito. Ele estava cheio. O pastor Davi falou um negócio ontem interessante. Os cheios do Espírito sempre topam com o diabo pelo caminho. Você tem que tomar cuidado, porque se você não está sendo confrontado com o diabo, talvez você esteja caminhando ao lado dele. Cuidado. Tem gente que reclama: é muita oposição, é muito isso, é muito aquilo, é muito desafio. Um homem e uma mulher cheio e cheia do Espírito Santo é conhecido pelos desafios que tem. É conhecido pelas barreiras que precisam passar. São conhecidos pelos limites que precisam transpor. São conhecidos pelos inimigos, pelo inimigo que precisa derrotar. Barnabé, cheio do Espírito Santo. A igreja de Jerusalém percebe o que estava acontecendo em Antioquia e envia Barnabé. E quem era Barnabé? Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muitas pessoas lá na igreja de Antioquia foram acrescentadas ao Senhor, porque Barnabé foi enviado cheio do Espírito Santo e fez a diferença. Nós estamos aqui, isso é bom, isso é maravilhoso. Nós estamos aqui juntos. Você está do lado de um irmão na fé. Você está do lado de alguém que é maravilhoso, que é lindo, que é poderoso em Deus. Nós estamos aqui reunidos em torno do nome de Jesus, e isso é fantástico. Mas uma igreja cheia do Espírito Santo não é medida pela quantidade de pessoas que estão sentadas no culto ao domingo, mas uma igreja cheia do Espírito Santo é medida pela quantidade de pessoas que são enviadas na segunda-feira. Será que você pode ser enviado hoje? Será que você pode ser enviada? Você precisa entender isso. É necessário nós sermos desafiados todos os dias a Senhor, a dizer assim: Senhor, preenche da porção necessária do teu Espírito. A gente está querendo tudo de todas as coisas, gente, mas a gente não está querendo ser cheio do Espírito. A gente está querendo o carro novo, a promoção. A gente está querendo o celular novo, o look novo, o dinheiro. A gente está querendo a restauração. A gente está querendo que isso aconteça, aquilo aconteça, que as coisas deem certo, uma agenda perfeita, uma semana perfeita. Mas não estamos querendo simplesmente ser cheios. Algumas semanas atrás eu postei lá no meu Instagram, eu falei que essa semana a pessoa mais alegre da sua semana seja o Espírito Santo. Que essa semana seu único objetivo seja: Espírito Santo, eu estou te alegrando. Espírito Santo, o Senhor está feliz comigo. Nós precisamos entender isso. Os discípulos também estavam cheios do Espírito Santo. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo.
Você pode estar aqui, por exemplo, dizendo assim: pastor, como é que eu vou ficar alegre se eu estou numa perseguição? Como é que eu vou ficar alegre se eu estou vivendo uma baixa estação, um período difícil? Quem foi que disse que essa igreja aqui estava na maré mansa? Quem foi que disse que essa igreja aqui estava tudo dando certo? Quem foi que disse? Aqui tinha gente morrendo por confessar Jesus. Aqui tinha gente sendo apedrejado. Em Atos capítulo 7, Estevão foi morto em praça pública. Em Atos 13, os discípulos estavam cheios de alegria e de amor e cheios do Espírito Santo. Como é que a gente explica isso? Não se explica, irmão. Isso se vive. Uma caminhada da fé não pode ser uma caminhada condicionada ao que você está vivendo, ao que você está recebendo no momento. Para de viver uma fé descartável. Você que está assistindo aí online, é para você mesmo que Deus está falando. Para de viver uma fé de mimimi, de baixar a cabeça, de dizer eu não posso, eu não consigo, porque a boca fala do que o coração está cheio, e você quando declara isso, mostra, frutifica, que Deus não está enchendo você daquilo que Deus quer te encher. Tem coisa que não vai dar certo, tem coisa que vai fugir do plano, tem coisa que não vai acontecer como você pensava, tem coisa que vai acontecer, vai tentar te tirar da rota, mas não é o que acontece, é como você reage. Uma igreja que via seus irmãos mortos em praça pública. Se houvesse uma perseguição, as pessoas olhassem e me apedrejassem até a morte na frente da igreja, o que é que ia produzir em você? Meu Deus, o que é isso? Eu vou embora. Não tem como é que Deus permitiu isso, meu Deus? Aquela igreja vivia com essa atmosfera de perseguição, de terror, de tortura, de morte física, de atrocidade, de uma visão traumática, alguém morrendo, apedrejado. Amigo, a gente não tem estômago para ver ninguém morrendo, nem um bicho. Não sei você, mas eu não tenho. Meu Deus do céu, misericórdia, eu fico logo misericórdia, meu Deus. Nem um animal, quanto mais uma pessoa, um irmão da fé, de uma forma como essa. Olha a resposta dessa igreja. Eles estavam cheios de alegria e cheios do Espírito Santo. Era uma igreja que tinha consciência que não acabava ali. Sabe qual é o seu problema? Você ainda não está vivendo na perspectiva do céu. Tem coisas que você vai viver na terra, mas tem outras que você só vai viver no céu. Sonhe, espere, deseje o lugar que não tem choro, que não tem pranto, que não tem tristeza, que é um lugar que não chegou à nossa compreensão, mas é o lugar que Deus preparou para você. Você consegue receber isso com fé? Quais são, pastor, as condições para que eu seja cheio? Decidi, pastor, tomei uma decisão, eu vou ser cheio. Procura alguém aí que está perto de você e diz assim: eu não sei você, tá? Não sei você, mas eu decidi. Eu vou ser cheio a partir de hoje. Eu decidi. Quais são as condições então para que eu seja cheio? Vamos falar de uma perspectiva prática. Primeira, não apague o espírito. Você quer ser cheio? Não atrapalhe. Comece não atrapalhando. Se você conseguir absorver essa palavra de não ser um obstáculo
Qual é o obstáculo? Eu não. Isso não é para mim. Quem tem que ser cheio é ele. Eu sou. Eu já estou resolvido. Quem tem que ser cheio é ela. Deus está falando com ela. Não atrapalha. Só não atrapalha. Mas às vezes você é o principal adversário. Você está lá, o fogo querendo queimar, e você está lá querendo apagar o fogo. O fogo querendo, e você está lá fechado, com o coração travado, com a agenda desfavorável ao reino. Desde sexta que a gente está aqui abençoado, queimando, está queimando o negócio aqui, está queimando. E você, friozão, sabe? Nós precisamos ser desafiados a buscar. Hebreus 11 fala que Deus, Dedê, é galardoador daqueles que o buscam. O reino se movimenta para quem se movimenta no reino. E você precisa entender isso, cara. Você precisa entender isso, mulher. 1 Tessalonicenses 5,19, não apaguem o espírito. Você quer ser cheio? Deixa eu falar algo prático, não apague. Pastor, eu tenho um problema, eu preciso ser tratado. Eu tenho um problema crônico com relação à internet. Você quer ser tratado? Você quer ser cheio? Cancela a internet, cara. Você não consegue, cancela. Sabe qual é o problema? Eu quero ser cheio do Espírito Santo, mas eu estou num grupo de amigos, pelo WhatsApp, que só tem um que não presta. E você está lá. Eu não sei como você aguenta. Eu não sei como você aguenta. Uma das coisas que mais Jesus nos ensinou foi o valor do não. Com classe, com dureza, com segurança, mas não. E às vezes está atrapalhando o Espírito, mas quem é você? Você está preocupado com todas as pessoas, menos com a pessoa do Espírito Santo. Você está preocupado, meu amigo, minha amiga, o que é que vão achar? Já era para ter saído. Você está compreendendo o que eu estou falando? Aí os caras botam lixo, botam um monte de lixo, botam um monte de coisa, gente, um monte de coisa que não... Sabe quando se atrapalha o espírito? Quando você assiste, por exemplo, o que não deve. Tem gente maratona, tem gente viciado em série que não acrescenta em nada. Tem gente viciado em streaming que tá apagando o espírito. E você está lá, ó. Você está comprometendo a agenda do seu trabalho, você está comprometendo o seu descanso, você está comprometendo, acima de tudo, a agenda do reino de Deus, porque você está viciado, viciada. O que está produzindo em nós, gente? O que está produzindo em nós? Você não parou para pensar nisso, não? Vou dar um exemplo aqui. Quem aqui assistiu Casa de Papel? Vai levantar a mão, pode se denunciar aí. Não, de boa, sem problema. Eu assisti também. A primeira temporada eu assisti. Assisti por curiosidade. Mas eu não sei em quantas está a temporada. Não sei nem se tem ainda. Mas está lá, você está assistindo. Presta só atenção, isso é prática. Não é para te acusar não, tá? É prático. Não é para te acusar, é para te transformar. Olha bem. Você se pegou no meio da série torcendo pelos bandidos? Sim ou não? Sim ou não? Você consegue compreender o que isso produz? Você está torcendo pelo lado errado? Não, passou o momento agora de rir, foi engraçado, mas agora é sério. Presta atenção aqui, você está torcendo pelo lado errado. Você está torcendo pelo fora da lei, por aquele que está à margem. O que isso produz em você? O que isso ensina diretamente e indiretamente a você, cara?
Quantos aqui conseguem compreender o que eu estou falando? Então tem gente que até para entreter você precisa ter filtros. Não estou dizendo para você bloquear, cancelar, não estou dizendo para você parar de se entreter, não. Mas eu estou dizendo para você fazer tudo com discernimento espiritual e com sabedoria. Porque existem resultados que são resultados, muitas vezes, de como nós absorvemos aquilo que está sendo passado para nós. E quando a gente torce pelo lado errado, a gente corre o risco de se alistar no lado errado. Cuidado. Não apague o espírito. Você quer decidir ser cheio? Então, não entristeça o espírito. Não entristeçam o espírito, Efésios 4:30. Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. O Espírito tem se alegrado de mim e de você. Ele tem olhado para nós e tem sido satisfeito com o que está acontecendo. Você quer ser cheio? Você quer praticar essa realidade de ser cheio, de ser cheia? Então viva no Espírito. Olha o que diz lá em Gálatas 5,16. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Uma vida com o Espírito Santo vai te trazer segurança. Uma vida com o Espírito Santo. Não peça para que o mundo compreenda uma vida de um homem e de uma mulher cheia do Espírito Santo. João capítulo 14, Jesus diz: eu enviarei o Consolador, que o mundo não pode receber, mas ele habita em vós e estará em vós para sempre. O mundo não recebe, não compreende, não entende, mas você que está aqui hoje, você precisa entender o valor de viver no Espírito. Diga comigo: Espírito Santo, Espírito Santo, eu quero viver em Ti. Nós precisamos entender isso e guardar isso no coração. Mas se você quer ser cheio, você quer praticar, e você quer fazer com que isso seja uma verdade na sua vida, seja guiado pelo Espírito. O Espírito Santo é o líder mais fantástico da tua vida. Ele convence, Ele consola, Ele preenche, Ele te diz o que fazer e o que não fazer, Ele diz os teus limites, não passe daqui. Ele revela o que você não entende, o que você não compreende. Ele intercede por você. Você consegue compreender? O Espírito Santo agora intercedendo por mim e por você, agora, nesse momento. Que pessoa fantástica. Como é que eu não me submeto a essa liderança? Como é que eu sou guiado pela carne? Como é que eu sou guiado pelo temperamento? Augusto Cury diz: você não pode dar um cartão ilimitado para as suas emoções, porque a fatura vai ter que ser paga. E você não vai ter a desculpa de que eu não estava bem emocionalmente. Não, você vai pagar a fatura. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O Espírito, ele é tão interessante, Dedê, que ele de modo algum, ele fala algo contrário ao que o próprio Filho fala. Nós estamos em nome do Pai, nós recebemos o Filho e somos preenchidos pelo Espírito. E o Filho, ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Amor é obediência. E o Espírito testifica, porque todos os que são guiados, obedientes ao Espírito, esses serão chamados filhos de Deus. Deus não tem filho rebelde. A obediência é o segredo e a chave. Seja guiado pelo Espírito. Seja obediente e sensível ao direcionamento do Espírito. Você quer ser cheio? Ore no Espírito.
ore em línguas. Se você tem o dom de línguas, ore em línguas. Se você tem a capacidade de orar e de clamar pelo Espírito Santo, ore, clame, mencione, fale e diga Espírito Santo nas suas orações. Se você fizer isso, você vai estar cheio. E um homem cheio, uma mulher cheia, ele está no centro da vontade de Deus. E o centro da vontade de Deus é o lugar mais seguro que você poderia estar. Corra para o centro da vontade de Deus nessa noite. Você pode aplaudir o nome de Jesus bem forte. Eu vou, eu já tenho todo o arcabouço prático para fazer isso acontecer. Pode deixar, pastor. Agora eu quero finalizar com os resultados. Se tu topar ser cheio, se tu topar, homem e mulher, viver a plenitude do Espírito Santo, o resultado de uma vida cheia do Espírito Santo qual é? Primeiro, ousadia na palavra. Você vai falar em nome de Deus. Não é questão de personalidade, não é questão de traços, não é questão de ser alguém tímido ou não, mas você vai abrir a boca e vai falar. E se você não conseguir abrir a boca, eu quero dizer que o seu testemunho vai falar por você. Mas você vai viver uma ousadia baseada na palavra. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo. No final dessa mensagem, milhares de pessoas se convertem a Jesus. Qual outro resultado? Uma vida satisfeita. Uma vida baseada na satisfação. Atos capítulo 13, verso 52. Os discípulos continuavam cheios de alegria e cheios do Espírito Santo. Se você não tiver satisfação pelo lugar que você está, Deus nunca vai te levar a outro lugar. Satisfação, não no sentido de acomodação, mas de olhar e de dizer assim: eu sou feliz com o que eu tenho. Por isso eu posso abrir o meu coração, porque sei que Deus tem mais. Qual o resultado então de uma vida cheia? Espírito de unidade. Efésios 4:3. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Quando você é cheio do Espírito Santo, o resultado é que todas as pessoas por onde você passa, elas vão olhar para você e vão querer estar junto. Elas vão olhar para você e vão querer participar com você, vão querer estar perto de você. Por quê? Porque o espírito de unidade está com você, é resultado de uma vida cheia do Espírito Santo. Outro resultado, uma vida de adorador. Você vai passar a adorar, você não vai mais cantar, você vai adorar. Efésios 5, 19 e 20, falando entre si com salmos, hínicos, cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor, dando graças constantemente ao Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida com resultado de adoração. Eu amo somente a Deus, eu adoro somente a Deus, só a Ele eu presto culto. Eu admiro, eu me inspiro, eu honro as pessoas, mas a adoração só um. Eu amo, eu sou hospitaleiro, eu honro as pessoas, eu presenteio, eu glorifico a Deus pela vida de cada um, mas a glória somente a Ele. Romanos 11:36 diz o quê? Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, então glória pois a Ele eternamente. Amém! Aplauda e glorifique o nome de Jesus. Vida de adorador. Resultado também de uma vida cheia é maturidade espiritual. Largue as fraldas, pelo amor de Deus. Largue as fraldas, irmão. Maturidade espiritual. Hoje tudo é um negócio muito, né? Não é não, Dedê? Tem que ter cuidado. O que o Davi falou ontem aqui sobre Elias e Eliseu. Elias era um homem chato. Eu sou Elias. Sou chato. Mas se você não suportar, você não vai receber o manto que está sobre mim.
Agora eu sou chato, inclinado para o reino. Não tem subserviência, não tem nada em torno do meu nome. Mas em torno do nome de Jesus, meu irmão, o melhor. Se você não entender isso, o manto não é para você. Tem hora que a pastora olha e diz assim: pode subir, gente, pode subir. Eu sou só um preletor dessa conferência, eu estou só fechando aqui, pode subir. Tem hora que a pastora olha para mim e diz assim: meu Deus, como você está insuportável. Maturidade espiritual fala de você lidar com os desconfortos. No tempo certo, nós vamos falar sobre isso mais detalhadamente. Mas existem desconfortos. Olha, gente, só para caminharmos para o fim. Tem coisa que você não vai conseguir mudar agora. Tudo que você não vai conseguir mudar, você tem que aprender a conviver. Isso é maturidade. 2 Pedro 3,18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Atos 4,31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam cheios, e todos foram cheios. E o lugar que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Você acredita que Atos 4,31 pode se cumprir hoje? Você acredita? Só 3 acreditam. Vamos ver se a gente consegue mais alguns. Você acredita? Vamos ler juntos então. Atos 4,31 no 3. 1, 2, 3. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Então viva na plenitude do Espírito! Vamos ficar de pé em nome de Jesus!